Oi, tudo bem? Obrigada por escolher assistir esse vídeo. Eu me chamo Carla, eu sou aluna do quinto semestre de Direito da URGS e eu tô aqui para apresentar minha pesquisa, que o título é Patrimônio Cultural Arqueológico, a quem pertence o passado, quando o Estado ganha novas fronteiras. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre o tema, depois apresentar dois grupos de casos e, por fim, mostrar as conclusões a que eu cheguei através desse trabalho. Eu espero que tu goste do vídeo. Mas afinal, o que é o patrimônio cultural arqueológico? Ele é constituído por objetos e vestígios deixados por comunidades humanas que existiram há muito tempo atrás, bem como os locais onde esses foram encontrados, isto é, os sítios arqueológicos. Esse patrimônio possui um grande significado para certos povos, relacionados à formação de sua identidade e à sua história. O problema surge quando a gente tenta determinar a quem pertence esse patrimônio. Isso porque as fronteiras dos estados estão em constante modificação, e a relação que existe entre um patrimônio cultural arqueológico e um povo não vai necessariamente obedecer essas mudanças de fronteiras. Nessa linha, o Comitê de Direito Internacional definiu 4 cenários possíveis de mudança de fronteiras, que é o que se denomina sucessão de Estado. São esses: a cessão, a divisão, a união e a independência pós-colonialismo. Essa apresentação vai se focar na divisão e na independência pós-colonialismo. O primeiro caso que eu trago aqui é do contexto da independência pós-colonialismo, e é o caso da Vênus de Cirene, uma estátua que foi objeto de disputa entre a Líbia e a Itália. Mas para a gente poder entender bem o caso, eu preciso antes fazer uma breve contextualização histórica. Bom, em 1911, a Itália declarou a anexação da Líbia, tornando a Líbia uma colônia italiana. Em 1913, soldados italianos encontraram a estátua da Vênus de Cirene em Cirene, uma antiga cidade grega na Líbia. Em 1915, a estátua vai ser transportada da Líbia para a Itália, onde ela ficou em exposição no museu em Roma. Em 1979, isto é, quase 50 anos após o fim da colonização na Líbia, as autoridades líbias vão fazer o primeiro pedido de restituição oficial da estátua. As negociações entre os países chegaram ao final em 2002, quando o Ministério do Patrimônio Cultural, Atividades Culturais e Turismo italiano autorizou que a estátua retornasse à Líbia. Mas a ONG Itália Nostra não concordou com esse retorno e ajuizou uma ação contra o Ministério, alegando que, por ser a Líbia uma colônia italiana na época em que a estátua foi originalmente transferida à Itália, então essa estátua seria patrimônio cultural estatal italiano e, portanto, inalienável. A decisão final coube ao Conselho de Estado, que falou que, mais importante do que frisar a legalidade da aquisição do bem, seria se focar no seu significado cultural e que existiria uma obrigação de restituição imposta pelo direito internacional de bens retirados das colônias pelas metrópoles. Assim, a Líbia tinha o direito de se ver restituída dessa estátua. No Brasil, fazendo um paralelo, nós temos um caso semelhante, que é o caso do manto dos Tupinambás, um manto que foi retirado do Brasil por colonizadores holandeses em 1644, sob circunstâncias um tanto quanto duvidosas. O manto hoje encontra-se no museu na Dinamarca, mas estudiosos debatem se vale ou não a pena pedir a sua restituição, pois sem dúvida se os museus brasileiros teriam condições financeiras de preservá-lo. O último caso que eu trago, referente ao cenário da divisão de estados, é o caso dos manuscritos de Anna Magnior. Esses manuscritos, cujo mais antigo data de cerca do século XII, formam uma coleção que contém textos sobre as histórias e os costumes dos povos nórdicos. Essa coleção foi objeto de disputa entre a Islândia e a Dinamarca. Para quem não sabe, a Islândia e a Dinamarca formaram uma união desde cerca de 1397 até 1944, quando houve a separação constitucional da Islândia da Dinamarca. Mas antes mesmo dessa data, a Islândia já vinha pedindo os manuscritos de volta. Eles se encontravam, na época, então, na Universidade de Copenhague. A solução encontrada pelos dois países foi a repartição da coleção pela metade para a Islândia, metade para a Dinamarca. Nos dois países existem hoje institutos que se dedicam ao estudo, análise e à disponibilização dos textos que se encontram nesses manuscritos, de forma a fazer com que esse conteúdo fique disponível para uma maior gama de pessoas. Um dos institutos, inclusive, possui uma página no Twitter. É por esse motivo e pelos outros expostos, que esse caso ele é tão paradigmático no que tange à cooperação cultural internacional, que de fato é uma tendência que vem se observando no mundo atual. Através dessa pesquisa, eu consegui concluir, e espero que tu tenha conseguido observar isso comigo, que 1. A legalidade da aquisição do bem não pode ser o único tema que se discute quando se trata de uma disputa acerca de um patrimônio cultural arqueológico, e que 2. A maneira mais eficiente de se resolver essa disputa é através de acordo entre os países, e que 3. A propriedade sobre um patrimônio cultural arqueológico não precisa ser necessariamente de um país só, porque mais importante que definir a quem pertence o passado é fazer com que esse patrimônio seja acessível ao maior número de pessoas no presente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e espero que você tenha gostado.